O café está na mesa e o podcast está de volta. Hoje com o tema Nossa Senhora, nesse mês de maio que está aí para encerrar, um mês que a igreja dedica de forma especial à Virgem Santíssima. E hoje nós vamos abordar os seguintes temas: Maria no plano da salvação, o que é a devoção, dulia, hiperdulia, latria, protodulia, os dogmas de fé, os 4 dogmas marianos, as aparições e a questão devocional. Tudo isso então no nosso podcast já no ar. Roda a vinheta especial de Maria. Acaso não sabe que eu sou da Imaculada? Acaso não sabe? Hashtag somos todos da Imaculada. Quem está aqui comigo hoje? Henrique de Castro, Emerson Almeida, César Mantovani. E eu, Railson Araújo, estamos de volta gravando o podcast com o tema Maria na devoção da igreja. E aí? Bom dia boa tarde. ou boa noite. Bora lá, então. Bora lá. Hoje, assim, assunto é o que não falta. Assunto aqui não Assunto é o falta. que não falta. Se o Fé e Política rolou em 2, Maria também. Maria poderia... Tem tudo cabe pra rolar dois. em 2. Tem tudo Ah, pra vai. rolar 2 programas. Vamos ver se vai acontecer. Quem vai puxa aí o primeiro toque de bola aí. Primeiro toque, primeira bala. O Emerson aqui tá gravando o Snapchat. Gravando o Snap aqui. Aí, ó. Interagindo arte aí. Abaixa isso aí, ó. Tá dando boicote aí. Isso aí, galera. Primeiro agradecer as interações de todo mundo aí. E a gente tem bastante assunto pra falar. Primeiro ponto, Maria no plano de salvação. Acho que aqui já começa a primeira afirmação de qualquer outra devoção dentro da igreja, né? Que toda a prática ela é cristocêntrica. Então a gente tem uma devoção para com Nossa Senhora, mas o centro dessa devoção é Maria. Então ela é o que é por conta... Desculpa, o centro da devoção não é Maria. Não, é Jesus, Cristo. né? Então, mas aí, então, o centro da devoção é Cristo. Maria é o que é em virtude do que Cristo fez nela. Então, nesse primeiro ponto, é bom a gente já destacar que Maria ela é importante. Ela é importante. Ela disse o seu sim e que provocou aí pôde gerar esse plano de salvação, né? Maria é aquela peça não fundamental no sentido assim, puxa, Deus, se não fosse Maria, Deus não Não existiria. teria salvação, o verbo não teria... Mas Deus quis se precisar, então ela é fundamental neste sentido. Deus se utilizou dela e ela é uma peça, não uma peça, talvez, não, mas a pessoa fundamental. Ela é escolhida. Escolhida. Não é, né, fruto do acaso. Né? Não foi uma em qualquer mulher. O que foi? A casa sabia. Eu fiquei pensando, eu tô esperando ele falar aqui, esperando ele terminar pra ver o que ele vai falar. Mas eu tava falando sério, eu não tinha. Mas vai, segue seu raciocínio, não é Segue fruto aí, do vai, Não é acaso. fruto do acaso. Maria é escolhida, inclusive o catecismo deixa isso bem claro. Né? Então, algumas pessoas até entram em um certo conflito, como: se Maria então ela foi escolhida, então ela não poderia dizer não. A Maria tinha a opção sim, ela tinha liberdade de dizer não, mas graças ao bom Deus ela disse sim. Então ela é escolhida, né? E aí a gente precisa recordar as passagens bíblicas que falam sobre Nossa Senhora, né? São poucas as passagens que literalmente falam sobre Nossa Senhora. Todas as outras são usadas como metáforas, como alegorias, como interpretação. Então, a gente costuma usar a passagem de Eva, da cabeça da serpente, depois a leitura do Apocalipse, e depois da Virgem, profeta Isaías, até alguns salmos, mas uma passagem propriamente, que fala explicitamente de Nossa Senhora, são poucas. Está lá no livro de Mateus, algumas passagens do livro de João. Opa! Chegou aí. Escutou, galera? Esse efeito sonoro não é nosso, não, é externo.
mano, a quebrada, velho. A quebrada aqui é embaçada. O Evangelho de Lucas, O Evangelho né? de Lucas. Evangelho de Lucas. Então, é importante a gente... Porque muitas pessoas falam, mas por que né, não tem muita coisa sobre Maria na Bíblia e tal? Porque a intenção não é falar sobre dela, né? Mas falar, assim, sobre a obra de Deus. Então, ela é importante para nós do cristianismo porque ela é a mãe do Salvador. Tanto que a devoção para com Maria ela é superior a todas as outras por várias questões. Entre elas, esse peso do sim que ela deu. Mas é importante a gente frisar que Maria ela é tão importante para nós dentro do processo de salvação que depois a tradição da igreja chega a tomar a imagem de Maria como modelo da igreja. Aliás, até a Lumen Gentium, na sua última sessão, trabalha a igreja, porque a igreja é esposa de Cristo. Então, qual o modelo de igreja? O modelo de igreja é seguindo o modelo de Maria como aquela que diz sim a Deus. Continuando aí. É isso aí. O plano, quando a gente fala de plano de salvação, a gente precisa lembrar também que o plano de Deus ele é perfeito. Então, se o plano de Deus ele é perfeito e ele varia, ele não varia no tempo, né? Ele não vai mudando no tempo, né? Ele é um plano perfeito. Então, desde toda a eternidade, Deus já pensou em Nossa Senhora, já pensou em Maria. Por essa eleição, foi isso que a gente falou no começo, que ela foi eleita. E por essa eleição, ela disse o seu sim. E aí foi o que o Raíssa falou. Ela poderia dizer não? Poderia. Só que entra também aquela questão da vontade. A vontade de Maria era a vontade de Deus, mas no sentido de... A vontade de Deus era a vontade de Maria. Então a perfeita vontade dela era a vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus era a vontade dela. Então ela estava tão ligada, tão íntima de Deus, tão próxima de Deus, que o seu sim não simplesmente inicia um processo de salvação, mas ela complementa esse processo de salvação através do seu sim. Eu queria falar também nesse aspecto da história da salvação. Quando você faz uma leitura do Antigo Testamento, então o povo de Deus, Israel, o antigo Israel, então tem esse relacionamento, essa proximidade com Deus, nesse relacionamento de amor esponsal. Então Deus é aquele que ama a sua esposa. Quem é a sua esposa, a sua amada? O seu povo Israel. Então Israel tem essa figura de mulher, isso já no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a linguagem do povo de Deus, essa linguagem desse amor, esse amor do matrimônio, Jesus é o noivo e aí a igreja se torna a sua noiva. Então o cordeiro é o noivo e a mulher é a igreja. E aí, aquilo que o Henrique citou, do documento Lumen Gentium. Então a imagem de Maria se confunde com a imagem da igreja. Então Maria se torna essa esposa, ao mesmo tempo que é mãe da igreja, ela se torna também, ela tem essa relação muito íntima com Cristo, com o Cordeiro, né? Então o projeto de salvação vai desse relacionamento muito íntimo entre Deus e o seu povo Israel, entre Deus e a igreja, e Maria, por consequência, por ser a mãe da igreja também, ela tem esse título. Maria então se torna mãe dessa relação de salvação que acontece através da igreja. Agora, imagine se Maria não tivesse dito sim. Como seria o improviso de Deus? Improviso É uma boa pergunta. Porque foi o que a gente está falando, né? É o que a gente está falando. Se Deus pensou toda a eternidade e todo o plano de salvação, e Maria dissesse não, como seria? É exatamente isso que entra. Então, como seria o improviso? Eu tenho um argumento aqui, meio de argumento de advogado do diabo, né, nesse sentido. E assim, os exegetas, grande parte deles, dizem que o seguinte: as famílias no antigo Israel, eles tinham essa ideia de que o Messias virá, e ele vem através de uma família, então qualquer um alguém vai gerar o Messias, o Salvador. Então por isso que as famílias judaicas, inclusive, eram enormes, porque eles tinham muitos filhos, porque, nossa, vai que a gente dá a luz ao Messias. Então, uma mulher judia, diante da mensagem de você será a mãe do Messias, dificilmente ela diria não. Então eu acho que era pouco provável que Maria dissesse não. Claro que ela sabia dos riscos, porque qual que era a concepção judaica? O Messias vem, vai se encarnar, mas vem
respeitando a lei mosaica, a questão do casamento e tudo isso. Então acho que o não de Maria ele corre o risco só por conta dessa questão. Do livre-arbítrio. Do uso do livre-arbítrio. Não, mas eu digo da questão do casamento. Prometido em casamento a José, como que eu vou falar isso para José? Como que eu vou ser aceito no clã de José? Porque a questão da família, ali no tempo de Jesus, a família não é só Jesus, Maria e José. Nossa família vossa tem a questão do clã familiar. Então Maria aparecendo grávida, não está grávida de José, toda uma aldeia, todo um bairro, todo o clã de José estaria repudiando essa mulher. Então o não de Maria, ela corre esse risco por conta desse ambiente hostil. A descendência de José dependia de Maria também, né? Tipo, para em Jesus também, né? Vamos dizer assim, a família poderia olhar e falar, caramba, e Jesus não vai casar, e como que vai fazer? Parou ali, vamos dizer. Não teve um... Tem uma outra pergunta, assim, né? Assim, a gente não colocou isso em pauta, mas... no instante em que Maria, assim, ou vamos lá, no momento anterior ao anjo aparecer, as famílias, elas aguardavam o Messias, ele viria de uma mulher, ok? Mas havia claro de que essa concepção seria por meio do Espírito Santo, ou seria um Messias como um homem que nasceu e escolhido por Deus para ser o Messias, entende? Não a ideia de Messias que temos hoje como redentor salvífico, né? Escatológico, que vai encerrar todas as coisas em si. Não a encarnação da segunda pessoa da Trindade, mas será que ela tinha essa consciência? Eu acho que a mentalidade dela era dos judeus ali da época. Seria um homem, entre aspas, né? Um homem qualquer, fruto da relação comum do casamento. Isso estava claro. Isso é uma heresia, né? Isso é uma heresia que entra na igreja, que Jesus se tornou Deus. Se tornou Deus. E não é isso. Porque... E é uma discussão que é viva até os dias de hoje. Sim, quando Gabriel ali aparece para Nossa Senhora, e Nossa Senhora diz o que para ele? Como isso vai acontecer sendo que não conheço homem algum? A pergunta de Nossa Senhora é exatamente a sua pergunta. Como que vai acontecer? Olha só. Como que vai acontecer, sendo que eu não conheço? O termo conhecer na Bíblia significa relação sexual. Como que isso vai se dar, sendo que eu não conheço nenhum homem? Então por aí a gente pode tirar o pensamento de Nossa Senhora. Qual era o pensamento da época? Que realmente Jesus viria dessa forma. Como que eu vou conceber se eu viria um Messias? Viria um Messias através de uma família, de uma relação sexual. Até porque, lembrando que o sexo não é algo criado pelo demônio, é algo criado por Deus. Então, qual era a mentalidade ali? Vai vir uma família certinho. E o sexo sempre foi muito bem visto pelos judeus. E é bem visto pelos judeus. Até hoje. Inclusive, na Mishnah judaica, primeiro mandamento das 603 leis... Só rapidinho, Raíssa. Só fala essa palavra de novo. Mishnah. Só pra galera, como que é? Mishnah, só pra galera pegar também. E aí quando Gabriel responde Nossa Senhora, ele responde da seguinte maneira. A nuvem do Senhor, a nuvem de glória vai descer sobre ti, a nuvem do Espírito Santo. A verdadeira glória do céu descer. O Espírito Santo descerá sobre ti e você dará à luz a um filho e porás o nome dele de Jesus, porque para Deus, com efeito, nada é impossível. Agora, eu pensando aqui, fantástico, né, meu? É realmente um sim extraordinário, porque já é um sim desafiador ser a mãe de um Messias no contexto político. Alguém que iria comprar uma briga com os fortes da época. Já é um sim extraordinário. Agora é um sim para um plano misterioso, porque o que estaria previsto então... Ela não consegue ver, né? Seria assim, vou casar, vou gerar e beleza. Mas não vai acontecer por vias naturais, vai ser uma experiência mística. E a partir dessa experiência mística, há a concepção. Então, um negócio fantástico. Aí vem aquela questão da aceitação que o Raíssa falou. Imagina, ela não vai ser aceita... De primeiro momento, não tem como uma mulher ser aceita chegando e falando eu tô grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo... Quem é esse Espírito Santo? Quem é esse cara? Traga ele aqui agora. Né? Até porque não existia a nomenclatura Espírito Santo. Então os né? judeus Nomenclatura... Não, a nomenclatura da época era Espírito de Deus. Era mas ainda não era o conceito. Não tinha esse nome. Não, e não era a concepção de Deus enquanto trindade, né? Inclusive para o judeu é estranho a ideia de trindade. Ainda é estranho, né? Cadê o... Então, você quer fazer umas pesquisas aqui? E aí, então, esse plano de salvação, ele passa
por essa impossibilidade do divino, o Deus que é impossível e toca o ser humano que é limitado para fazer o impossível. Então é exatamente isso que acontece. É o Deus que toca o limitado para fazer o impossível. Então ele chega na família de Israel e faz com que a família de Israel perca essa noção de que um Deus que só consegue fazer as coisas possíveis, mas é um Deus que consegue fazer as coisas impossíveis. Então a partir daí, aí que vem Jesus. Jesus começa a fazer tudo impossível. As pessoas começam a perdoar, as pessoas começam... Como que esse cara cura leprosos? Por quê? Porque ele nasceu do impossível. Então é um Deus que começa a partir daquele momento a mostrar verdadeiramente... Mostrar não. O pessoal começa a entender verdadeiramente que ele é, que é o Deus do impossível, o Deus que não faz as coisas por acaso, mas faz com firmeza. Esse é o plano de salvação. É isso aí. Fantástico, hein? Então, só pra A gente gente ficou até, né, retomar, sim, é muito profundo. Foi além do que a gente pensou, né? Sim. Porque, só pra gente resgatar então esse tópico, então, Maria, ela é importante no plano de salvação, mas ela não é fundamental no sentido de que, caramba, Deus veio Maria em primeiro lugar. Não, ela é fundamental porque ela é a escolhida. Se ela tivesse dito não, né, a gente brincou aqui, a ideia do improviso em Deus seria, né? Puxa, tem que achar outra mulher então, e agora? Exatamente. E quando São Luís vai falar de Nossa Senhora, ele fala sobre a Quem vai falar? São Luís Tô Maria, louco. do tratado, ele vai falar sobre que Deus, Maria é necessária para a salvação. Mas quando ele vai trabalhar essa necessária, ele trabalha na seguinte temática: é Deus que quer necessitar de Maria. Ou seja, necessitar, a palavra utilizada é precisar. Deus é uma quis necessidade precisar. não necessária, Isso, né? exatamente. Ela é necessária no sentido do que vem depois dela. Isso. Não no sentido do que vem antes, né? O que vem, só pra gente passar também, pra gente se aprofundar, pra gente não perder o foco, é interessante a gente lembrar de quem esmaga a cabeça da serpente, quando a gente fala disso. Quem vem depois. Quem esmaga a cabeça da serpente é Jesus. A gente não pode esquecer disso. Quem esmaga a cabeça da serpente é Jesus Cristo. Só que a descendência da mulher continuará a esmagar a cabeça da serpente. E através dela que continua esse esmagamento da serpente. Então quem esmaga a cabeça da serpente é Jesus. Só pra gente não esquecer. A gente, muito mariano por aí, para nisso. Maria que esmagou a cabeça da serpente. Biblicamente falando e doutrinariamente não. Foi Jesus que esmagou a cabeça da serpente. Até porque, diretamente, a passagem que fala do esmagar a cabeça da serpente é em Gênesis. Sim. Que é a descendência da mulher, né? Mas não fala objetivamente de Maria. É Quem uma interpretação seria? nossa Sim. a partir da encarnação, né? Então é a nossa forma de entender, sobretudo o Antigo Testamento, à luz de Cristo, à luz da encarnação do Verbo. Eu queria fazer uma consideração aqui na questão ainda da Anunciação, que lá aparece a figura do anjo Gabriel. E toda vez que aparece anjo na Bíblia, a gente não precisa entender no sentido literal, um anjo apareceu, mas o anjo, do hebraico, o malak, então é aquele que traz a mensagem e não só traz a mensagem de Deus, como a gente pode entender como o próprio Deus. Sim. Então a figura o anjo Gabriel que visita Maria, não um mensageiro de Deus, mas o próprio Deus que visita Maria. Sim. E aí a gente reforça ainda essa ideia de um Deus que escolheu Maria, de fato. E olha que aí a gente pode até olhar do ponto de vista bem libertador, porque é o seguinte, as aparições de Deus na Bíblia é sempre com os homens. Até quando você vê a gravidez de Isabel, ela não se dá por meio da aparição de Deus a Isabel. Ela se dá da aparição de Deus para Joaquim. Então você vê Deus ele se mostrando a uma mulher, e uma mulher que, do ponto de vista do judaísmo antigo, não poderia ter acesso ao Santo dos Santos. Muitas das práticas rituais ela não poderia ser protagonista, então ela é sempre marginalizada nesse ponto de vista, né? Então nem na sinagoga ela só podia ficar no fundo da sinagoga, ela não podia ir ao centro, não podia ir à frente, não podia ir à proclamação da Torá. Então você vê que o protagonismo de Maria ela rompe com um estereótipo, né, de mulher daquela época, uma mulher
tanto que a gente fala a mulher do silêncio e tal, não é muito bem o silêncio que a gente entende, né? Como uma mulher submissa no pior sentido da palavra. Ao contrário, você vê em Maria um certo protagonismo, porque Deus vai diretamente a ela dá esse sim diretamente a Deus, não é um sim intermediado por ninguém. E este sim ocasiona nela várias consequências, até do ponto de vista assim, anunciador. Ela se transforma protagonista da evangelização. Ela vai à casa de Isabel, né? Ela vai lá e leva, é portadora dessa mensagem. Então você vê tipo, Maria até como símbolo de mulher, uma mulher forte. Não uma mulher fragilizada como algumas pessoas pintam, né, depois. O doce de Maria não é o doce... Como é que o pessoal fala hoje? Jujubês, né? Assim, jujuba. Mas é um doce protagonista. Ela é forte. É um meio amargo, né? É um doce meio diamante negro. É um diamante negro, né? Tem chocolate na mesa aí. Ah, sim, claro. E quando Maria quando ela canta o Magnífica, lembra de Ana. Lá eu... Você queria puxar uma Quando Maria canta lá, Súria canta. Então Maria Súria, ela... Não, a gente... quando ela vai cantar, quando ela faz o Magnífica, os caras dizem... Quando ela canta o Magnífica, a gente lembra de Ana, que também foi liberta. A Ana, mãe de Samuel, né? Ela também foi... E o cântico de Ana, ele tem muita ligação com o cântico do Magnífica, que se a gente for parar, destituir os poderosos, todo esse Tanto conceito, né? Na verdade, o Magnífica tem relação com o canto de Ana. E Ana, ela é vitimada, né? Porque ela começa a rezar lá e o sacerdote fala, pô, o que essa mulher bêbada tá fazendo aqui dentro? Mó bebum, mano, lá. Quase eu rezando em língua aqui. Tirando sarro dela, né? E você não vê em nenhum momento Maria sofrendo isso, né? Nesse sentido. A mulher forte, tudo bem que tem a situação depois com José. É claro que a Bíblia omite os fatos históricos, até porque não é o objetivo da Bíblia em relação a isso, né? Mas você vê Maria citada, até porque lá na crucificação também ela é a mulher que está em pé ao pé da cruz, né? Segundo a narrativa de João. Então ela é a mulher que está em pé ao pé da cruz. Forte. Forte. É um e o Fulton Sheen, ele dizia que Maria despida de veste sacerdotal. Ele é bem profundo quando ele fala. Maria despida de veste sacerdotal, ela pode dizer, eis aí o meu corpo, eis aí o meu sangue. Mesmo ela não tendo a qualidade de sacerdote, ela pode dizer que ali estava o seu corpo, ali estava o seu sangue. Cite de novo quem você citou aí. Arcebispo Fulton Sheen. Isso aí, você pode pesquisar, você que está escutando aí. É isso aí. Agora, Norte-americano. a gente fala de Maria em si, mas agora do outro lado, né? Qual é o tipo de devoção para com Maria que devemos ter? Acho que no primeiro momento a pergunta é, o que é devoção? Vamos lá. O que é devoção? Começando por Deixa eu ver. Rayson. Bom, a devoção é esse ato devocional, obviamente. Nossa, você chegou à melhor conclusão. Esse aqui é pra você, sério. Na verdade é pro Essa você Cortella. não merece. Essa você não merece Tocantins. Estou falando com palavras e palavras. Essa você não merece palmas, você merece o Tocantins inteiro. Palmas é o ato de tocar Cadê os as efeitos mãos. especiais aí? Ô, mano, tá osso esses efeitos especiais aqui. Vamos lá, Então, devoção. a devoção, ela parte dessa identidade religiosa com algo. Então, dentro do catolicismo romano, nós temos diversas práticas devocionais. O terço é uma delas. A leitura da Bíblia orante, a Lectio Divina, é um ato devocional. E as peregrinações, as romarias, enfim. E dentro do aspecto devocional, dentro do catolicismo romano, as devoções marianas são as maiores, né? Principalmente pela questão da fé do sertanejo também, principalmente nas raízes aqui em solo brasileiro. Então, a devoção da Mãe Peregrina, a devoção à Virgem de Aparecida, né? Então esse ato devocional é muito forte dentro do catolicismo romano. Agora, se confunde um pouco, porque algumas pessoas, não vou dizer que elas se perdem, porque não
Não é que elas se perdem, porque muitas vezes elas têm práticas que não foram orientadas, né? Mas existem alguns exageros dentro das práticas devocionais. E quando a gente fala de devoção, a gente tem que lembrar que devoção não é... Entenda o que eu vou falar. Não é algo que Deus falou para o homem diretamente. Isso se chama revelação divina, é Bíblia, isso é palavra de Revelação Deus. com R maiúsculo. Isso, com R maiúsculo. Nós estamos falando de devoção, vamos dizer com R minúsculo, né? Nós estamos falando de devoção com R minúsculo, ou seja, essas devoções com R minúsculo, com revelações com R minúsculo, são práticas que as pessoas desenham. R minúsculo São práticas que as pessoas desenham. Então pensa comigo. O César vai lá e tem uma visão de Nossa Senhora. Ele vai lá rezar, shurikanta, ele lassuri, labadá. Nossa Senhora aparece. Lá ele vai desenhar através... através daquela devoção, através daquela visão, daquela aparição, daquela coisa que ele teve, lá em Jacareí. Onde você vai morar? Batuba. Onde você vai morar? Jundiaí. Ah, Jundiaí. Aí. E aí lá ele desenha... Jundiaí, né? Nossa. Lá ele desenha uma devoção. Vidro. Desenhando aquela devoção é totalmente humana e é totalmente passível de erro. Então o que acontece? As pessoas vão fazer os seus exageros. Isso é óbvio. Porque quem é que está começando aquela devoção? É um ser humano. Então, para ficar claro, para você que está escutando aí. Então, eu tenho uma prática religiosa e a prática sacramental. Confesso, comungo, aquilo que a igreja ensina. Então, aí os dogmas, Jesus está presente na Eucaristia, não é para simbolizar, ele está presente na Eucaristia. E a devoção? Devoção, ela nasce ali com o povo. Não é? Nasce com uma expressão de carinho, uma expressão de fé de um povo, isso. E aí as pessoas vão adotando ou não essa prática devocional, como o terço, né? Como a prática também das 1000 Ave Marias, né? Tem gente que eu já sofro para rezar o terço, 1000 Ave Marias, nada não. As 1000 eu já participei. Já? Eu já vi 1000 misericórdias. 1000 misericórdias? Pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia. 909. O verso repetido 999 vezes. Essa daí eu não consigo. Sério? Enfim, vamos falar disso não. Mas porque também a gente tem que entender assim, ainda mais com relação ao Brasil, né? Se bem que outras culturas latino-americanas partilham dessa mesma prática devocional mais popular. E a religião popular, vamos pegar aqui o catolicismo popular, ele não tem como pressuposto as reflexões teológicas e doutrinais, é muito afetivo. Então é aquela coisa de dar carinho, de beijar a imagem, de tocar, essas coisas assim, que levam muitas vezes a exageros, né? E aí, quem observa de fora, sobretudo quem não é católico, entende que isso são práticas de adoração. E não são. São manifestações de devoção. Mas é difícil mesmo para quem não é do âmbito católico entender essas práticas de devoções que de repente soam mais exageradas para o contexto. Então a gente precisa primeiro definir aqui, distinguir que, usando os termos mais tradicionais, com relação a Deus, esta prática de devoção assume a forma de latria. Latria está relacionada à adoração. Então a adoração, toda forma de adoração só é direcionada a Deus. Né? A contrário disso é Trindade. idolatria. Né? Isso, não é idolatria, é latria. Latria está relacionada a culto de adoração. Então, este culto de adoração é dado aos santos? Não. É dado a Maria? Não. É dado a São José? Não. Nem anjo. Então, latria é exclusivo a Deus. E aí a gente tem a relação de devoção para com os santos. Né? E essa relação de devoção com os santos nos leva a ter um carinho mais especial, geralmente aproximado mais até da assimilação das virtudes. Então tem muita gente devota de Santa Teresinha, devota disso, devota daquele outro santo. Tem que entender que essa devoção precisa trazer um fruto para a vida. Contudo, qual é o lugar de Maria dentro dessa devoção? É a chamada hiperdulia. Por que é hiperdulia? A palavra dulia, ela está relacionada originalmente com aquele lance do servo para com seu senhor,
Então, o servo que se sente obrigado a prestar honras a seu Senhor. Com relação aos santos, adoria é o quê? Essa prática de devoção que temos para com qualquer outro santo. Com relação a Maria, essa atitude de carinho, vamos chamar assim, ela tem que ser acima das demais. E isso é a forma da compreensão do magistério eclesiástico. Está acima das demais, não está igual. É isso aí. Eu queria complementar, ainda pegando aquele gancho que você iniciou da questão da prática devocional do povo, né? Então existe esse exagero, né? Acho que a gente pode chamar dessa forma. Então às vezes você entra numa igreja e tem aquela senhora que... Aí, ó, lá vem. Depois sou eu que faço essas coisas. Tá difícil, hein? Esse Snapchat hoje tá difícil. Você entra na igreja e aí o que acontece? Tem aquela senhora que ela entra na igreja também, ela não se dirige ao sacrário. Ela vai na imagem direto, na imagem de Nossa Senhora, vai na imagem de São José, fica ali horas. O que tá acontecendo? Não, porque é verdade. A mulher chega e beija todas as imagens. Beija todas as imagens e o Senhor está ali no sacrário. Mas isso às vezes não é culpa dela, né? A gente tem que isso, frisar então, não, isso. mas eu deixo isso claro, não é culpa. E aí, uma vez eu estava falando isso na formação, acho que na nossa formação da renovação, e aí o que aconteceu? Alguém ali interviu e falou assim, mas você não vai lá corrigir? Mas como? Eu vou corrigir o quê? Corrigir uma história de 50 anos. Exatamente. Ele vai falar, mas quem é você? Você é um moleque. Então aquilo que ela aprendeu com a mãe, com a avó dela, que ela trouxe lá de sertãozinho. Um senhor, sabe? na paróquia que eu frequentava, Sagrado Coração de Jesus, era o Seu Pedro. Seu Pedro? Um abraço, seu Pedro. Não, já morreu, já. Então, saudações. Beleza? Opa, boa noite. Opa, esqueci. O anfitrião aqui. E o Seu Pedro, ele falou assim que... Seu Pedro? Tá vendo? Já chamou o Seu Pedro apareceu. O Seu Pedro, ele tinha 93 anos na época. Então com certeza ele já foi. Já saiu até do purgatório, já tá no céu já. Lembrando que o Henrique tem 45 anos. É claro. Mas o Seu Pedro, ele falava assim, ele vinha corrigir a gente. Ele falava assim que a gente não pode falar Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Porque para ele, Jesus não é Deus. Então é aquela distinção do Deus é o Pai, Jesus é Jesus. Não é Deus. Então Santa Maria, Mãe de Jesus. Não, Mãe de Jesus, rogai por nós. A expressão dele é outra. Mas isso aí me lembra Nestório. Sim. Mas ele era encarnação. Mas assim, como que aí... Acabamos de colocar o cara do céu, você quer excomungar o cara? Não. Mas como que se corrige um senhor nessa fase? Tipo, você vai comprar uma briga com o cara? Não tem condições. E ele era fiel às missas, frequentava, mas ele tinha E aí a gente tem que lembrar a questão de exortação, né? A gente quer exortar todo mundo, mas cara, como que a gente vai exortar um senhor que viveu a vida? Eu lembrei do meu avô aqui, né? Meu avô, ele tinha uma intriga assim enorme com a devoção ao Pai Eterno. Ele não aceitava o Pai Eterno porque o Pai não tem imagem, o Pai não tem rosto. Deus Pai não tem rosto. Como que tem devoção ao Pai Eterno? Porque tem a imagem lá, Sim, né? Da Trindade, na devoção do Pai Eterno, lá o Santuário de Trindade, Goiás. Barbudo. Então o Barbudo, Deus na verdade, Deus Barbudo, né? E ele não aceitava, e eu acho que ele tem razão. Acho que a gente tinha que evitar mesmo a imagem do Pai. Polêmico. Polêmico. Você pegou pesado. Polêmico, assim. Não, a pintura, né? Não, a pintura é forte, cara. É forte. Não, Mas Cristo, Colossenses 3, é isso? Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Ele é o primeiro ícone da Trindade. Mas eles desenharam Deus. Eles desenharam Deus. Um abraço, Padre Robson. Não, a gente não tá duvidando, tá, padre? Voltando lá, então, ao assunto de devoção, com relação a Nossa Senhora, a igreja sempre entende que deve existir uma relação de hiperdulia, quer dizer, uma devoção acima das demais. Então, é a obrigação do católico ter uma devoção para com Nossa Senhora? Acima das demais. Acima das demais. Sim. Não, você pode ter o seu santo de devoções. Com moderação. Não podendo substituir Cristo. Lembrando né? que esse hiperdulia, gente, não é
Hiper no sentido de De hipermercado? de exagero, porque quando a Extrema gente lê grandeza. hiperdulia, parece que a gente está falando de exagero, que a gente precisa ter um exagero maior com Maria. E na verdade não é isso. Na verdade, hiperdulia significa você venerar acima dos santos. Isso. Exatamente Que é a isso. posição dela. Que é a posição dela. Ela é chamada de rainha dos anjos exatamente por isso. E dos santos. E dos santos também, professores, rainha né? da mãe da igreja e tal. Por quê? Porque ela está acima, fazendo uma coisa que São João Clímaco ou São João Crisóstomo, não lembro qual dos dois fala. Mas se Cristo é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo, Maria é como se fosse o pescoço. São João Crisóstomo usa um desses dois. Eu Não acho que sei é o se Clímaco, Crisóstomo. acho que é Crisóstomo. Eu já ouvi algo assim. Se Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, Maria é o Maria é o pescoço. pescoço. Interessante, Exatamente, interessante, só... E também nessa questão, por que Maria merece essa hiperdulia? Tá claro, você tá acompanhando o podcast, nós falamos, Maria é escolhida por Deus, né? É visitada pelo próprio Deus ali na figura do anjo Gabriel, e aí depois a gente vai destrinchar isso melhor quando o assunto a pauta for os dogmas, né? Mas Maria, por que ela merece então essa devoção maior? Porque ela é imaculada, a gente entende que Maria não pecou, então que ela não tem essa mancha, então por isso que ela foi preservada da corrupção do seu corpo, né? Então por isso que ela vai subir aos céus. Então Maria ela foi predileta, né? Ela foi predileta, então ela está... Só que tem um grande problema na humanidade, que é a questão por exemplo, todos nós somos iguais. Então quando a gente fala de Maria, a gente lembra da humanidade de Maria. Ah, Maria era uma criatura humana, então todos nós somos iguais. Mas espera aí, todos nós somos iguais, mas cada um tem virtudes diferentes. Então, cada um... Deus, não é que Deus tem acepção de pessoas, faz acepção, não é isso. É que há virtudes em Nossa Senhora que a fazem ter uma veneração diferente. Uma veneração maior que a dos santos. Então ela é rainha, não por méritos, vamos dizer, por méritos mesmo que Deus colocou no coração dela, que Deus colocou na vida dela. Então desce do seu salto aí e deixa Maria ser venerada por Cristo. Rapaz, Desce do Vandor, salto. né? Sai Desce do Vandor, Vandor. deixa você. Se você é mais santo que Nossa Senhora, então vai lá e a gente canta pra você, né? Ave seu nome. Ave César. Ave seu nome. É isso aí. Vamos lá. Vamos pros dogmas? Pode ser? Henrique tá coçando a cabeça ali. Não, Quer pode falar? ser, Não, pode ser. nada. Então tá bom. César Mantovani. Então vamos avançar para os dogmas. Então, nós temos 4 dogmas voltados a Maria. Primeiro, né? Quantos são os dogmas da igreja? 43 ou 44, né? Há uma pequena divergência aí. Dentre esses, 4 são dedicados a Nossa Senhora. São eles o Theotokos, maternidade divina, mãe de Deus, Imaculada Conceição, a Assunção de Maria ao céu e a Virgindade Perpétua. Qual que a gente começa? Vamos pelo Theotokos, né? Vamos histórico. pela Cronológico, pela Antes linha de histórica. abordar cada dogma específico, Eu acho que é bom falar o que é o dogma, né? o dogma precisa ser compreendido como uma verdade de fé. Então, é o que constitui a identidade católica. Então, porque uma vez umas pessoas perguntaram assim pra gente, o que é identidade católica? O que te define como católico? É a Eucaristia? É o terço? É a devoção mariana? Não, o que te define enquanto católico não é uma prática específica, mas a pertença a um corpus doutrinário pleno, que é o conjunto dos dogmas. Então, se você falar, sou devoto de Maria, mas não acredito em algum outro dos dogmas, então você tem restrições com relação a se identificar católico. Então, qual é a identidade católica? Os dogmas. Você professar os dogmas e viver os dogmas. Aceitar todos, né? Isso, Todos. O dogma, quando a gente vai pegar na palavra mesmo, é como se fosse um limite. Por exemplo, dentro desses 43 ou 44, você é católico. Se você deixa de acreditar em um ou de aceitar um, você saiu do limite. Você saiu, quando eu digo limite, não é escravidão, né? Apartar a liberdade do outro, não. É que você saiu do limite. Então, quem sai do limite é chamado do quê? É como se fosse Herege, assim, ó, aquele aqui tá, que escolheu um lado.
O limite, no sentido que o Hermes está falando, é assim, imagina lá, cidade de São Paulo, tem aquele limite, passou dali, cidade de Taboão da Serra. Isso. Se você quiser ir para os Estados Unidos, você tem um limite. Você precisa entrar lá com passaporte. Olha os coiotes aí, ó. Você precisa entrar lá com passaporte. Se você não tiver esse passaporte, você não pode adentrar lá, a não ser que seja clandestinamente. Então o dogma é exatamente isso, é o que limita a identidade cristã, a identidade católica. Identidade. Limita no conceder sentido identidade. Até aqui você é católico. A partir pertença, isso, no é. sentido de pertença. A partir daqui você deixa de ser. Então, o conjunto dos 4 dogmas católicos que nós vamos comentar, né, agora, sobre Maria, eles são obrigatórios. Eles são obrigatórios. Quando inclusive, né, a gente é batizado, a gente diz, cremos na Santa Igreja Católica, e esse crer na Santa Igreja Católica é crer e aceitar o conjunto dos dogmas. Inclusive, isso é renovado a cada ano no Sábado Santo. Então, a cada ano nós renovamos o nosso ato de fé. Esse ato de fé é um ato de aceitação do seu intelecto para com os dogmas e também da aceitação de vida. A sua vida tem que estar coerente com cada um dos dogmas. E aí, acho que a gente pode falar do... Cronologicamente. Cronologicamente, primeiro título. Então, o primeiro é a maternidade divina. Maria, então, é mãe de Deus. Assim proclamou o Concílio de A Éfeso. gente se lembra do São Pedro, do seu Pedro citado. Do seu aqui. Pedro, é. Não São Pedro, do seu seu Pedro, Pedro. tadinho, ele não conhecia o dogma da Theotokos. O Éfeso em 431. O que é a Theotokos? Então, Theotokos é o termo grego, que Theos é Deus, e o Tokos é aquela... Não seria mãe propriamente, né? A tradição vai chamar de mãe de Deus, mas seria aquela que deu à luz, Genitora. é mais ou menos por aí. Mas a tradição chamou de mãe de Deus, né? E qual é o enredo aí, né? A questão da proclamação do dogma. Os primeiros séculos do cristianismo, eles foram repletos de confusões, né? Então, até porque a gente está lá no século 1, 2 e 3, você não tem internet, você não tem WhatsApp, você não tem um rádio, chama, atenção, bispo de Laodiceia, né? Compareça aqui em Roma. A informação é muito lenta. Então, não está claro para o cristianismo, não está claro. Trindade, Jesus é Deus, não está claro para todo mundo. E aqui até assusta alguns, mas a ideia de trindade, por exemplo, não estava claro para Paulo, não estava claro para Agostinho no momento, depois que ele vai escrever a Trindade, né? Mas ele demora ainda para entender, para ter essa maturidade, né? Amadurecer a ideia, e depois que um santo que, né, amadurece essa ideia para que os outros possam aceitar a ideia. Então muitos bispos discordavam um pouco dessa questão. Jesus se tornou Deus, mas nasceu homem. Só para partir o pressuposto aqui, só para você que está escutando entender, o dogma da Theotokos, ele só é possível depois de um outro dogma, que é o das duas naturezas de Cristo, né? Jesus 100% homem e 100% Deus. Hipostático. Interessante só recordar isso, e esse tem que ser nosso ponto comum, que todos os dogmas marianos, eles são cristocêntricos, ou seja, é a admissão... Mas a união hipostática vem depois. 451 em Calcedônia. Da dupla natureza? Mas a expressão de que ele é Deus, a reconhecimento de que ele é Deus. Não, já estava claro que Jesus era Deus. Eles reafirmam isso. Porque nesses 20 anos nos primeiros de concílios, Éfeso, né, eles afirmam isso. Porque quando João escreve a primeira carta dele, ele afirma isso com toda certeza. Mas João não era aceito em todas as comunidades, né? Ele sofreu uma resistência porque consideravam que tinha influência gnóstica no texto, né? Então não dá para usar essa base. Agora, se não me falha a memória, 451 define a união hipostática. Por quê? Já tinham batido o martelo. De fato, vocês estão certos. Só que aí 451 vem para retomar a ideia, porque teve o chamado Concílio dos Ladrões. Entre Éfeso 431 e Calcedônia 451, você tem o Concílio dos Ladrões. Porque o Papa, o São Leão Magno, escreveu um documento, o chamado Tomus ad Flavianus, né? A carta a Flávio, e aí essa carta não foi lida,
Porque teve toda uma treta, esqueminha. isso, na igreja regional. Então tem um concílio regional de Éfeso. Não confunda o concílio dos ladrões com o concílio de Éfeso em 431. A carta não é lida de São Leão Magno. E aí tem o bispo que é espancado até a morte, enfim, toda essa questão. E aí em 451 é convocado um novo concílio de Calcedônia para retomar essa ideia. É mais ou menos assim, César excomunga Henrique. Henrique convoca um concílio e excomunga César. E aí Calcedônia vem resolver a situação. Quem está certo, o Henrique ou César? É mais ou menos essa... Vale isso que lembrar aconteceu. também que quando a gente for falar do último dogma de Nossa Senhora, ele foi totalmente... As pessoas resistiram a ele por conta que eles achavam que não precisavam. Não precisava porque já estava tão ligado à igreja que qual foi o último? O da... a Assunção, né? A Assunção. O último foi a Assunção. É, a Assunção. Então, ele já estava tão ligado à igreja isso que não precisava ter um dogma. Então, quando a gente vai falar desse de Calcedônia, eu acredito que é a mesma coisa. Já estava tão ligado à igreja que não precisava de um dogma para falar que Jesus era Deus. Aí rolou a primeira heresia falando disso, que foi o monofisismo. Que foi falar que Jesus... Era uma só... A divindade de uma Cristo, só. sua humanidade. Como diziam que a humanidade de Jesus foi suprimida por sua divindade. Isso. Ou seja, o ligar-se, né? Virou Deus. Virou Deus. Então, tipo, já estava tão... A igreja já sabia que Jesus era Deus, então ela teve que fazer um concílio, declarar um dogma para falar, pronto, acabou, Jesus é Deus. Então eu acredito que é isso, né? É mais ou menos isso. Porque por isso que Theotokos vem antes. Porque todos na época os cristãos já entendiam que Jesus era Theotokos, Deus. e aqui é um detalhe interessante. Embora o Theotokos seja considerado um dogma mariano, mas está falando do Cristo. Sim. Maria Ela é mãe de Deus. Já nasceu Deus. Sim. E aí é interessante, porque qual que é o confronto aí, antes da proclamação do Theotokos? Que, agora eu não lembro o nome do bispo, mas ele achava estranho a ideia de um Deus de 3 anos. Como assim, 3 anos de idade, essa criança é Deus? E aí a igreja vai debater esse assunto. Não, Maria é mãe de Deus porque no seu ventre já é Deus encarnado. E faz sentido, porque Deus se encarnou no ventre da mãe. Sim. E quando a gente vai falar, eu acredito que nem para você que está escutando, nem para a gente não tem dúvida nenhuma, Jesus é Deus. Pronto, acabou. E quando a gente não pergunta para uma mãe. A gente chega para uma mãe e fala assim, você é mãe de quê? A gente pergunta, você é mãe de quem? Maria é mãe de quem? De Jesus. Jesus é o quê? Que é Deus. Então pronto, ela é mãe de Deus. Claro, Então, Mas tá- é tão óbvio que chega a ser tipo... Então, mas entra a aquela grande questão era mais teológica. Isso. Mas que hoje é natural a gente tratar esse assunto, né? Mas aí eu retomo aquela ideia. Você está no século 3, século 4, século 5, enfim. Só no último WhatsApp. Então, não está claro a ideia. Sérgio Moro não estava lá para fazer um lava-jato, né? Enfim. Então é isso. O Theotokos está proclamado em Éfeso, 431. Então é a mãe de Deus. Então Maria deu à luz a esse menino que já é Deus. E aqui eu posso citar o Leonardo Boff, né? Numa frase, assim, eu acho que ele, olha, nessa frase ele mandou muito bem, que ele diz assim, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser, como que é? Agora eu não esqueci. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus quis ser menino. E aí eu acho que cai aí para falar do dogma do Theotokos, né? Então, de fato, desse Deus que quis ser menino, então Maria deu à luz a esse menino, que é o Deus. É Deus Menino que quis, Deus. menino Deus, isso, um Deus que quis ser menino, é isso aí. Não, eu estava conferindo aqui essa informação, porque lá, aí eu peguei aqui a referência, né? Em 381 há o primeiro concílio lá de Constantinopla, quando se tem a profissão de fé, né? Ensino constantinopolitano. Deus, Jesus, né, crente em Jesus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. A igreja já confessa Então, que Jesus é Deus. Porque justamente o Theotokos, ele vai combater primeiro o nestorianismo, Nestorianismo. que negava essa dupla natureza de Cristo, ou pelo menos não entendia ela de uma forma diferente. Porque a tese que ele defendia era do Christotokos, né? Maria como mãe do Do Cristo. do Jesus, assim, né? Mais carnal, não Deus em si.
Então, mas tem essas correntes, né? Que nasceu o menino, depois se tornou Deus. O monofisismo nasceu homem e divino, mas o divino suprimiu o que era de humano. Então, um Deus metamorfose ambulante, né? Então, ora eu sou menino, agora não. Agora o Deus Comendo tomou um hot dog conta. aqui. E é sou estranho, homem, agora sou hoje, Deus, na época eu não sei, mas hoje é muito estranho pensar isso. Porque a divindade que encapa a humanidade é muito estranho pensar isso. E olha, e se a gente defende a ideia de que há um Deus que suprimiu a sua humanidade, perde o sentido a kenosis. Porque o que é a kenosis? O esvaziamento ou o rebaixamento. Então o Deus que na sua majestade, na sua divindade, aceita dividir com essa condição humana em Jesus de Nazaré. Acho que a gente pode dar uma cortadinha aí e fazer um podcast 2 já, né? Podcast 2? Deu 50 minutos ali já. Ah, que pena, cara. A gente falou do primeiro? Falou do primeiro. Então vamos encerrar aqui então? Pera. Então acho que é melhor a gente parar mesmo. É melhor. João Isso aí. Kleber? Segunda E aí? parte aí. A segunda parte a gente vai a gente tratar os aborda- outros 3 dogmas e o outro tema que são as aparições As aparições. e a devoção. Cadê? Ouça lá, hein? Não tem a musiquinha pra Não tem a musiquinha para encerrar? Então, beleza. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Clica depois lá no parte 2, tá? dois. No parte 2 nós vamos falar dos 3 dogmas. Vamos falar das aparições e o que mais? E da... Tem pergunta lá para responder no Facebook? Tem um monte de E interação. responder as aí, perguntas no meu. Facebook. Então, Isso aí. acompanha o 2. É isso aí. Até mais. Obrigado. Fui!